Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui para gravarmos mais uma lição da Escola Dominical dos Jovens. Hoje estaremos tratando sobre o tema Deus abate o coração orgulhoso. Hoje eu não vou ficar aqui explorando muito os tópicos da lição, porque entendo que são tópicos fáceis, são tópicos que estão simples, são tópicos que estão leves, e você, professor, com uma leitura, com um marca-texto, tá bom? Você, com uma caneta, você pode encontrar aí muitas verdades, muitas aplicações estão dentro dessa lição. Por que eu não vou pegar e fazer isso? Porque a lição, meus irmãos, ela tem lições de escola dominical que a gente percebe que elas são bem técnicas. A do trimestre passado, eu até achei que essa ia ser até mais técnica do que a do trimestre passado, mas não, nem tanto, né? As primeiras lições, elas trouxeram algumas informações, questões mais técnicas, mas a gente observa que as outras, elas têm sido mais ali na batida da aplicação. Então, não é uma lição que vai trazer muitas complicações para quem está estudando, quem vai ensinar ela, tá bom? Claro que a gente sempre diz, a gente explica que a pregação, falando um pouco aqui sobre isso, a pregação, ela precisa ter dois elementos importantes, que é a interpretação e a aplicação. O que é a interpretação? Ela envolve o que? Hermenêutica, exegese, geografia bíblica, arqueologia bíblica, gramática, contexto histórico e outras coisas mais, tá? Tudo isso envolve interpretação, tá, gente? E a aplicação é aquela mensagem, porque a interpretação, ela tem como objetivo fazer o quê? Pegar aquele texto antigo, tentar entender aquele texto antigo lá no tempo deles e trazer ele para os nossos dias atuais. Então, quando você faz isso, você compreende, agora você tem que transformar essas informações que você descobriu para os teus ouvintes modernos. No caso, professor, para os teus alunos de domingo, que estão sentados todo domingo aí com você. Essa é a lição que ele tem para passar, ou seja, aí entra a tal da aplicação. Só que esse serviço de aplicação geralmente é muito complicado, porque tem pessoas que às vezes se aproveitam para ficar tipo tucando o outro, jogando indireta, sabe, abatendo os outros do púlpito. Isso não é bom. A Bíblia não deve ser usada para isso, até porque ela é uma palavra e a palavra de Deus, e ela deve ser usada para quê? Para edificar a vida das pessoas, tá bom? Dito isso, eu quero apresentar para vocês duas dicas. Quero dar aqui duas dicas para vocês. A primeira é muito interessante nessa lição. Antes de você lecionar ela, leia todo o capítulo 4, tá? O capítulo 4 de Daniel é muito importante. Faça isso, até porque a história que está aqui no texto da lição está incompleta, tá bom? É só uma parte. Então, é muito importante que você faça essa leitura aí toda do capítulo 4. A segunda, se você tiver em casa essa Bíblia, a Bíblia arqueológica, tá bom? Eu te peço aí que você tenha essa Bíblia, que você possa procurar pelo menos dois artigos. Um se encontra no 2 Reis, capítulo 24, mais precisamente na página 571, e o outro se encontra no próprio livro de Daniel, do capítulo 4, e a página 1391, para quem tem. Por que, Silvio? A minha aula hoje está mais baseada nesses dois artigos. Por quê? Porque para você entender melhor por que Nabucodonosor ele foi condenado a viver com os animais, a se comportar como tal. Tá? No primeiro artigo que se encontra em 2 Reis 24, o autor aqui, ele diz o seguinte: Nabucodonosor, ele foi um dos maiores monarcas da Mesopotâmia, destacado, tá? Reinou também sobre a Babilônia por um período de tempo mais longo, dos anos foi 605 a 562 a.C. Ele é mencionado cerca de 90 vezes no Antigo Testamento, mais que qualquer outro rei estrangeiro. A Bíblia registra suas campanhas contra Jerusalém em 604, 597 e 586 a.C., culminando com o cativeiro de Judá.
Nabucodonosor, distingue-se quando ainda usava a coroa de príncipe, ele era príncipe, tá? Não era nem rei ainda, ao derrotar os egípcios em Carquemis, que fica ao sul da Turquia, em 605 a.C., isso se encontra em Jeremias 46:2. Ele se gloriava, veja que começa a falar, ele se lembra da lição passada, da fornalha, e a lição passada tratou muito sobre essas questões, onde nós trabalhamos aqui a questão da autolatria, do narcisismo, e a gente aprendeu na lição passada que pessoas que têm esse traço narcisista, elas têm o quê? Necessidade de reconhecimento, elas se autoproclamam, tá? São muito orgulhosas, têm dificuldade de receber críticas, têm dificuldade em ser repreendidas. Então, tudo isso estava presente na personalidade desse rei, né? Ele se gloriava de ter conquistado todo o sul conquistado toda a Sírio-Palestina de uma vez, reduzindo significativamente a esfera de influência egípcia. Após um breve retorno à Babilônia, para reivindicar o trono depois de ter recebido a notícia da morte do pai, Nabucodonosor retomou a consolidação de seu controle sobre Sírio-Palestina. Joaquim de Judá serviu como vassalo durante 3 anos consecutivos. E Ascalon, tá, que não queria se submeter a um rei babilônio, foi atacado e deixado em ruínas, porque assim que ele fazia, quando a pessoa resistia, ele destruía mesmo. Ele tinha essa característica. O rei Nabucodonosor tinha essa, quando ele partia para conquistar uma cidade e aquela cidade ela resistia, a tendência era destruir, como foi com Judá. Judá tentou resistir à Babilônia e o resultado foi péssimo para aquele povo, né? Nos anos seguintes, Nabucodonosor também invadiu a Arábia, obrigando seu povo a pagar-lhe tributos anuais. Então veja que ele foi conquistando, veja que ele vai tomando conta do Oriente. Em 601 a.C., Nabucodonosor uma vez mais foi enfrentar as forças egípcias, o faraó Neco II. Tá? Entretanto, impôs tamanha baixa ao exército babilônio que Joaquim aproveitou para se rebelar contra o império enfraquecido. Veja que Judá já era vassalo, ou seja, Judá já estava sob os domínios babilônicos, porém, eles estavam vivendo bem, pagando imposto, como diz aqui o artigo, e a Bíblia fala isso. Joaquim passou 3 anos pagando imposto, porém, eles estavam vivendo bem. Tá? Só que nessa batalha aqui contra o faraó Neco II, o que acontece? Nabucodonosor tem uma baixa com seu exército. E aí o rei de Judá achou que ele poderia aproveitar esse momento para se rebelar contra a Babilônia. Por isso que ele fala aqui, Joaquim aproveitou para se rebelar contra o império enfraquecido. No ano seguinte, a Babilônia e seus aliados procederam à retaliação contra a rebelde Judá, se encontra em 2 Reis 24. Jerusalém foi conquistada e o templo foi saqueado. O filho de Joaquim e seu sucessor Joaquim foram deportados para a Babilônia com outros 3.000 cativos. Zedequias foi designado. Esses acontecimentos são mencionados nos registros do próprio Nabucodonosor. Quando Zedequias se rebelou em 589 a.C., os exércitos babilônios devastaram a terra de Judá. Jerusalém foi saqueada e o templo foi destruído. Veja que eles não aprenderam, né? Ou seja, o povo, a família real de Judá não aprendeu. Joaquim tentou fazer isso, ele foi deportado com 3.000 pessoas para a Babilônia. Zedequias tomou o poder, né? Foi colocado como rei pelos babilônios. E o que ele faz? Ele se rebelou em 589. Aí ele diz, os exércitos babilônios devastaram a terra de Judá, Jerusalém foi saqueada e o templo foi destruído em 586 a.C. Aqui, Jeremias várias e reiteradas vezes vai falar no seu livro, um dos contextos históricos do livro de Jeremias é exatamente essa história, quando ele é levantado por Deus para falar o rei de Judá não se levantar contra
o rei da Babilônia, mas ele não ouviu e aconteceu essa terceira invasão, que houve várias invasões, mas essa aqui é a terceira invasão, e nessa terceira invasão, como o artigo fala, eles destroem toda Jerusalém, queimam a Jerusalém, invadem o templo, levam todo o tesouro do templo sagrado para dentro da Babilônia. Tá? Além dessas campanhas militares, durante a qual ele consolidou o controle sobre praticamente todo o antigo Oriente Médio, Nabucodonosor estava a ponto de transformar a Babilônia na maior cidade do mundo. Então, percebam que o homem realmente aqui pensava grande, alcançou grandes feitos, ele conseguiu conquistar várias cidades. Então, tudo isso aqui, gente, é só para você entender por que o coração dele era exaltado, né? Desejando deixar um legado duradouro, erigiu suas estruturas com tijolos feitos em fornalha, diferente dos usuais tijolos secados ao sol. A fornalha em chamas, de Daniel 3, foi sem dúvida uma das muitas fornalhas de tijolos da Babilônia, usadas por Nabucodonosor para seu arrojado projeto de construção. Muitos desses tijolos eram estampados com o nome e os títulos do rei. Ele construiu muralhas fortificadas, portões, palácios, templos, estrados, pontes e um zigurate, templo em forma de torre. Supõe-se que projetou também os famosos jardins suspensos para sua esposa, Amitis, filha do rei Medo Artiages, a fim de dar a ela a lembrança de sua montanhosa terra natal. Porém, a história do jardim suspenso é vista hoje como lenda. Por meio do seu poderio militar e dos empreendimentos de construção, Nabucodonosor estabeleceu a Babilônia como o mais poderoso império de seus dias. Ele morreu no ano 562 a.C. e foi sucedido por seu filho Avil-Marduk, em hebraico Evil-Merodach, que libertou Joaquim da prisão e lhe forneceu provisões regulares. Então você tem aqui um pouco do histórico da biografia de Nabucodonosor, seus efeitos políticos, seus efeitos militares também. Tá? Então perceba, por isso é que ele, talvez, quando ele aparece aqui nesse livro, os sonhos e as visões que ele vai ter são bastante perturbadores. Então esse é um artigo que revela muito da característica desse personagem. Agora vamos lá para Daniel, só para reforçar ainda mais Daniel, para entender um pouco mais sobre a loucura. Quanto aqui ele fala dos feitos políticos, dos feitos militares, das suas construções, enfim, aqui nesse capítulo, aliás, nesse artigo aqui, que se encontra em Daniel, aqui ele vai tratar sobre a questão da loucura de Nabucodonosor, que se encontra lá em Daniel capítulo 4. Nabucodonosor reinou em 605, já falei sobre isso. Esse material aqui que está sendo lido foi uma inscrição, tá? Foi um pedaço de pedra, um tal de ladrilho babilônio, com inscrição de Nabucodonosor. Tá? Reinou em 605 a 562 a.C., quando a Babilônia estava no auge do poder. Tá? O que as inscrições revelam? O orgulho desse rei por suas realizações. Preste atenção como era Nabucodonosor. O orgulho desse rei por suas realizações, a construção de templos e a enorme fortificação da cidade da Babilônia. O livro de Daniel registra que Deus feriu Nabucodonosor com uma estranha aflição para humilhá-lo. Os registros extra-bíblicos mencionam a enfermidade apenas de uma forma indireta. O historiador judeu Flávio Josefo cita o testemunho do sacerdote babilônio Berosso, segundo o qual Nabucodonosor morreu após um período de debilidade. Flávio Josefo, para quem não sabe, era um historiador judeu. Geralmente, o livro História dos Judeus ou História dos Hebreus é muito usado para pesquisas da história bíblica, é muito confiável, inclusive historiadores seculares costumam reconhecer o trabalho de Flávio Josefo, segundo o qual Nabucodonosor morreu após um período de debilidade. O escritor cristão Eusébio foi outro historiador, só que ele já fala mais da história ali da igreja, preservou uma tradição do historiador grego Megasthenes, cerca de 300 a.C., segundo o qual Nabucodonosor, tendo subido no terraço de seu palácio, foi influenciado por algum deus. Aí ele fala aqui, né, que na antiguidade, a loucura
era visto como uma possessão por uma divindade. Olha a ideia, tudo porque, assim, lembra, gente, nas lições passadas, muito foi falado sobre isso. Tudo que acontecia, um sonho perturbador, uma visão, tudo isso era relacionado a alguma questão divina, alguma questão religiosa. Por isso que ele coloca que na antiguidade a loucura era vista como uma possessão por uma divindade. Desculpa, gente, minha garganta está um pouco aqui querendo fechar, né? A doença descrita em Daniel parece ter sido uma desordem mental psicótica. O começo típico desse tipo de enfermidade acontece no final da vida e pode durar de meses a anos, diminuindo espontaneamente sem haver recaída. Ou seja, existe de fato uma doença que é um tipo de psicose, tá? A qual a Bíblia resiste. Ou seja, nota que o que a Bíblia está falando não é invenção, não é mito. Porque alguém pode dizer, isso aqui pode ser loucura, pode ser mito, pode ser uma invenção. Mas não, a história... É claro que, gente, é óbvio que não vai estar as palavras técnicas que nós temos hoje. É óbvio que não vai ter. É óbvio que o texto bíblico, como ele está sendo escrito dentro de uma visão, uma perspectiva religiosa, ele vai escrever dentro de uma visão religiosa. É isso que as pessoas têm que entender. Por isso que o autor do texto bíblico ele não está preocupado em tratar, por exemplo, eu vou aqui caracterizar as doenças da alma, as doenças da mente. Não, ele vai escrever dentro de uma visão bíblica, dentro de uma visão religiosa. E claro que essas enfermidades que nós temos hoje, elas também, esses problemas de comportamento, eles já existiam no tempo de Nabucodonosor, no tempo de Daniel. Mas é óbvio que nós não sabíamos, eles não tinham conhecimento científico que se tem hoje a psicologia, várias áreas, né, da mente, do comportamento, que estuda o comportamento humano, avançaram bastante. Tem muita gente boa que estuda, médicos que tratam essa questão aí, né? Então, o que mais aqui esse texto fala? Interessante esse artigo. Ele fala que aí ele vai citar aqui um nome, a licantropia, doença que faz o paciente se imaginar como um lobo. Olha, tipo de doença. É uma dessas desordens, tá bom? Talvez seja isso que está acontecendo aí hoje, né? Muita gente está se achando que é cachorro, que é gato, enfim. A condição de Nabucodonosor denota a boatropia, né? Boatropia, comportamento como o de um boi. Entretanto, o relato do incidente pode estar relacionado a uma personagem da epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh é um mito babilônico, mesopotâmico, que fala sobre o mundo dos deuses ali da Mesopotâmia. Esse mito, conhecido da Biblioteca de Assurbanipal, 668 a 626 a.C., relata que Enkidu, um selvagem, criatura semelhante a um animal peludo, não vestido e que comia grama, se tornou civilizado. A antítese de que seria esperado de um culto e autossuficiente construtor de cidades como Nabucodonosor. Então, quando os súditos, quando os seus servos viram, provavelmente relacionaram isso, né, de que ali tinha uma encarnação de um deus na vida de Nabucodonosor, quando na verdade nada mais era do que uma sentença divina, como o texto bíblico vai falar, de Deus sobre ele, tudo por causa do seu orgulho. Pouco se sabe dos últimos anos de Nabucodonosor no poder. Os 7 tempos ou períodos, está lá no texto, capítulo 4, da doença podem representar anos, meses ou várias outras unidades de tempo. Se a doença durou 7 anos, então seu início deve ter sido no fim do reinado de Nabucodonosor, após a conclusão de seus numerosos projetos de construção. Então aqui você percebe o comportamento, você percebe também como é que era essa doença, tá bom? E a lição, gente, ela vai tratar sobre esse castigo que Nabucodonosor teve. Como eu falei, não tem nada aqui de muito complicado. O primeiro tópico fala sobre a questão do edito e o sonho do rei. Vai falar aqui que ele chamou os seus sábios, os seus
encantadores, magos, e ninguém novamente não conseguiu resolver, tá? Talvez uma das partes mais importantes desse desse capítulo, tá? Seja, na verdade aqui eu não achei assim nada, porque o primeiro tópico, perdão, o primeiro tópico ele vai tratar sobre, ele vai apenas relatar, ele vai apenas fazer um panorama do capítulo 4, por isso que eu falei, leia o capítulo 4, tá legal? Já o segundo tópico fala, Daniel interpreta o sonho e aconselha o rei. Aqui sim tem algumas coisas que chamam a atenção, que Daniel, apesar de ter todo esse prestígio diante do rei, porque ele já tinha interpretado aquele sonho perturbador da estátua, ele é chamado novamente, mas ele não fica muito confortável, ele não se sente muito à vontade de chegar e falar diretamente. Então ele foi com muita prudência. As palavras mostram isso. E a Bíblia recomenda muito isso, né, gente? Muito. E a gente tem que aprender a falar. A Bíblia fala que até Natã, um exemplo, Natã, Davi era um rei crente, pelo menos era rei de uma nação que adorava um Deus monoteísta. Mas quando Natã ele vai trazer a mensagem, a gente percebe que ele tem um jeito, uma prudência, ele tem a sabedoria. Tem gente que não sabe falar com as pessoas, às vezes quer exortar, ele quer esculhambar, acha que porque ele está com a verdade, ele pode, não é bem assim. Daniel, Deus deu a graça de interpretar o sonho, mas ele foi com prudência. E o próprio rei falou, Daniel, não deixe que esse sonho te perturbe. Ou seja, ele percebeu que Daniel não ficou muito confortável. Se você ler o capítulo 4, Daniel, você vai perceber isso. Mas ele foi com prudência para poder falar a mensagem. Aí ele vai dar a interpretação, vai falar que é uma árvore que chegava até ao céu, seus galhos, suas folhas serviam de abrigo para os animais, seus galhos para os pássaros. E ele vai interpretar mostrando que essa árvore ela era uma representação do próprio Nabucodonosor, do seu reino. Então, eu li lá no capítulo 24 de Segunda Reis, o artigo, mostrando os grandes feitos, né? Mostrando as grandes conquistas políticas, militares. Então, a Babilônia, para quem possa entender, era um lugar que era, como alguns eu já li já algumas lições, era uma cidade cosmopolita, ou seja, ela tinha pessoas de todos os lugares daquela época, cultura, era muito rica, muito poderosa, muito bonita, chamativa, era realmente esplêndida, ou seja, ela faz jus ao sonho da estátua da cabeça de ouro, tá bom? E como também dessa árvore, que é uma coisa grande, tá bom? Daniel deu um conselho para ele, tá bom? Aonde ele disse para o rei deixar sua soberba, se humilhar, porque assim, o que a gente pode aprender aqui? Primeiro, Deus fala. Deus ele traz a sua palavra. Deus não chega condenando, Deus não chega trazendo juízo. Ele primeiro traz a sua palavra. Então ele trouxe a palavra para Nabucodonosor, ele se revelou. Por isso que Daniel vai dar esse conselho para ele no versículo 27, para que ele pudesse se humilhar. Porque fazendo assim ele poderia achar graça, ele poderia achar a favor da parte de Deus. Tá bom? E o terceiro tópico, que é o último, fala o cumprimento da profecia e a restauração do rei. Infelizmente, o rei Nabucodonosor não ouviu, e o texto lá no 39, Nabucodonosor, no capítulo 4, Daniel, ele vai olhar a grandeza do rei, ele vai se exaltar, e aí acontece exatamente aquilo que Daniel falou para ele quando interpretou o sonho. E aí ele se transforma em praticamente um animal. O texto bíblico fala que ele foi morar no campo, o cabelo cresceu, os pelos cresceram, como pena de águia. Às vezes, eu lembro quando era novo convertido, até engraçado, eu fiquei imaginando como é que foi essa cena. Ele se transforma mesmo em um animal, mas não, é por causa da doença. Ele agora começou a viver como um bicho no campo, a pastar, comer capim, tá bom? Ou seja, estava doente, estava muito doente. Então, gente, essa é a lição, tá? É uma lição muito, muito simples. O último subtópico é interessante quando fala pregando para todas as pessoas. Daniel aproveitou também a situação depois de entregar a mensagem, ele pregou ali. E é o que nós devemos fazer também, é pregar a palavra de Deus. Então, professor, não é uma lição difícil. Eu espero que você tenha bastante sucesso nessa lição, tá? É uma lição que, volto a falar, tem a sua parte mais
importante são as aplicações, tá legal? E aqui o que eu trouxe esses artigos é só para uma complementação aí, para que você possa entender, compreender um pouco mais da vida de Nabucodonosor, tá bom? Então é isso, fiquem todos na paz do Senhor. Peço aí que você possa curtir esse vídeo, compartilhar, nos ajude, gente, nos ajude. A gente precisa de mais seguidores para o canal, ele ter mais um impulsionamento, para o canal ele ter mais quanto mais engajamento esse canal tiver, mais isso vai chegar ao coração de outras pessoas. Então não é fácil, o YouTube ele não facilita, né? Ele tem as suas regras, a gente tem que seguir as regras aí, tá bom? Então nos ajude. Eu gostaria muito de poder ver comentários, pessoa comentando, ou criticando, ou somando, ou acrescentando. A gente está aqui aberto. Isso aqui é um canal de educação, um canal de ensino. Então, o ensinamento, ele não se dá só para quem está falando. Esse tipo de conhecimento, que costuma se dizer na psicologia, chama-se de educação bancária, isso é coisa do passado. A gente precisa compartilhar, tem que ter o tal do feedback. Mas Deus sabe todas as coisas, fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.